Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre Império Carolíngio. Bora lá, embarca nessa aventura. Vou apresentar para vocês o primeiro slide. Clovis começou com o rei dos francos. Inicia a dinastia merovingia. O nome Merovingia, inclusive por causa do seu lendário avô Meroveu. Mas seja como for, o Clovis, seu batismo em 496 e a fundação do reino reino franco, isso sim é muito real. É um povo germânico, hein? Isso é muito importante. No entanto, o seu batismo confirma a aproximação entre igreja e povos germanos e explica, inclusive, como que o cristianismo vai se consolidar nos reinos francos. O problema é que os sucessores de Clovis não se preocuparam muito em política, não, e mais com festas e treino de esgrima. Os caras eram do festerê, por causa disso ficaram conhecidos como reis indolentes. Isso aqui é uma representação de Teodorico, um dos últimos reis indolentes. Aí, quem governava de fato, se não é os reis, se os reis estão só na festinha, só nos esportes, quem que governava? Era o alto funcionário do reino, né? Chamado prefeito do palácio ou o mordomo do palácio. Lembrando que esse mordomo aí não tem nada a ver com o carinha lá da mansão do Bruce Wayne, não. Esse mordomo do palácio era o nome dado a esse alto funcionário, a esse cargo importante, né, que também é chamado de prefeito do palácio. Aí apareceu um cara chamado Pepino, o Breve, que vocês estão vendo aqui na representação desse slide. Breve porque realmente ele era muito baixinho. Ah, e mais uma observação. Sempre vai ter algumas frases terminando, uma espécie de pseudônimo, ou mesmo um segundo nome, né? Pepino o Breve, porque ele era baixinho. Luiz o Piedoso, porque ele gostava de rezar muito. João o Calvo, porque ele era realmente careca. E realmente eles pegavam a principal característica do rei e colocavam esse segundo nome aí. Dizem que alguns, inclusive, não gostavam muito desses apelidos, não. Uma espécie de alcunha mesmo, de apelido. E aí, o que aconteceu? O Pepino, o Breve, né, o baixinho, gigante na política. Pequeno no nome, gigante na política, derrubou o último rei merovingio e falou assim, ó, a partir de agora eu sou o rei aqui dessa dinastia. E ele, então, inaugura uma dinastia, que é o quê? Sucessões da mesma família no poder. E é aí que entra o próximo nome, o Carlos Magno, que é filho e sucessor do Pepino Breve. O Carlos Magno, aí eu já não sei por que o Magno, não sei mesmo, falando sério, mas que não sei se é baixinho também, não sei se ele rezava muito, mas que era ligeiro com a política e com guerra era. Aproximou-se com a religiosidade, inclusive em 800 sendo coroado rei do Império Carolíngio. Ele vai criar um império, para vocês terem uma ideia, o poder de Carlos Magno. E aqui nesse slide vocês têm inclusive uma pintura representando o momento que ele foi ajudar o Papa Adriano I contra invasores em 772. Fazendo isso, de quebra, ele tinha o quê? Uma aproximação com a igreja cristã. Veja bem, ainda não existe católica, ortodoxa, nada. Ainda existe só uma cristandade, né? Uma igreja cristã. Ele aproximando então deles, vai consolidar o seu poder e vai inclusive favorecer também a expansão do cristianismo. Melhor, impedir a expansão dos califados e muçulmanos, inclusive na Europa. Bom, aqui esse bom velhinho aqui, parece mais Papai Noel, mas é o Carlos Magno, estreita laços com a igreja, aliado com um exército muito bem organizado e equipado com espadas e armaduras de ferro, coleciona vitórias, constrói um império que quase abrangeu toda a Europa Ocidental. Impressionante. Aqui vocês vão entender agora, como o senhor Roberto falou, que através da guerra ele impede que os califados, né, que os domínios muçulmanos, olha lá, depois de Maomé surgiu aqui no século VII, rapidamente os califas, os generais, vão expandindo seu território, chegar em Córdoba, impressionante a expansão islâmica, muito rápida, e só não chegaram para cá por causa da Batalha de Poitiers, né? Por causa dos próprios povos germânicos já, né? Cristianizados por causa dos europeus que impediram. E inclusive o Carlos Magno também está impedindo essa expansão. É bacana essa fronteira, né? Tipo neutro, olha, não chega até aqui. O dos dois lados, aliás, né? Olha que interessante, 3 potências da época, os califados, o Império Bizantino, aqui em verde, os califados em amarelo, e o Império Carolíngio, de Carlos Magno, não é de Carolina não, Carlos Magno,
aqui, inclusive a Lutécia, que seria hoje Paris, a capital do Império Carolíngio. Neste vídeo nós falamos sobre, um pouquinho de Carlos Magno, a organização de fronteiras aí, e o surgimento, inclusive, né, de Carlos Magno e dos reis, né, começamos com o Pepino Breve. Espero que vocês tenham curtido, foi breve, né, mas foi bacana. Gostaram do trocadilho, né? Até breve.